Senhor, o tempo todo o Senhor é bom. Muito obrigada, Deus de Israel, por estarmos aqui, Jesus. Eu vinha comentando com meu esposo, né? Porque a primeira terça-feira desse mês eu estava aqui e agora estou mais uma vez na última, né? Tive um tempo aí paradinha, mas era o tempo de Deus, porque eu tive que passar por uma cirurgia e estava ali quietinha, descansando, porque tudo é a vontade do nosso Pai. Mas o Senhor sabia, assim, a saudade, né? Que eu estava de estar aqui fazendo essa obra missionária, que é levar a palavra do Senhor Jesus, louvores a Ele e toda a honra, amados irmãos, toda a glória somente ao nosso Deus de Israel. Ele sim, Ele é digno de tudo para Ele, porque é Ele que nos sustenta a cada dia. Ah, Deus de poder e santidade, Senhor, Tu és lindo, Senhor, e eu te louvo, Senhor, pela Tua grandeza, Papai amado. Ah, Deus de Israel, muito obrigado, Papai amado, por estar aqui mais uma vez, porque a Tua santa permissão, Senhor, o Senhor marcou aí na sua agenda, Pai, esta noite, esse momento tão especial. E eu quero louvar ao Senhor Jesus pela vida do nosso irmão Oliveira. Louvado seja o nosso bom Deus, que o Pai amado e poderoso continue dando graça, poder, saúde sobre a vida dele, assim também do meu esposo, que está sempre junto comigo, né, nesta caminhadinha aqui. Teve um dia que ele veio fazer aqui com o irmão Dorival, quase não falava, porque a parte dele, o lugarzinho dele é ali, né, na mídia, mas glória a Deus, Jesus. Eu digo que, né, para cada um o Senhor dá um talento, de uma forma bem diferente, né? Quão bom, quão maravilhoso é o Deus de Israel. Pai santo e poderoso, hoje nós temos um casal aqui abençoado, né? Um casal assim escolhido pelo Pai, porque, como eu digo assim, nós não escolhemos Jesus, nós temos a felicidade, a grandeza, porque Ele escolheu a nós, né? Então, assim, eu quero louvar pela vida do pastor Leandro e sua esposa Ana, essa levita do Senhor, né? Tem um rapaz aqui também conosco, o nome dele é mesmo? Brian, tá vendo? Não esqueço mais, porque eu não sou muito boa de nome, não. Mas assim, glória a Deus, né, por esse retorno nesta noite, estar com esse casal abençoado aqui. Fica na liberdade, pode dar uma saudação, fica à vontade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. É uma alegria imensa para nós estarmos aqui, pastor, adorar, glorificar o Senhor, né, juntamente com vocês, né? Glória a Deus. Esse casal abençoado aí, fazendo a obra através da rádio, né? E a gente entende que o Senhor, ele tem um mover com cada transmissão, com cada rede social, amém? Verdade. Disseram uma vez, a TV é do diabo. Não, é de Jesus, amém? Sim. Vamos usar para proclamar o evangelho. O rádio é de músicas seculares. Não. O rádio é de Jesus, vamos usá-lo para proclamar o evangelho. O celular é do diabo. Não, o celular é meu e nós usamos para proclamar o evangelho. Em nome de Jesus. Então, as redes sociais servem para a gente proclamar o evangelho. Estamos aqui muito felizes por estar aqui. Amém. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada ouvinte que está presente conosco, amém? Glória a Deus. Fique à vontade. Uma saudação aí, amada. Gente, tenho vergonha. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Senhor, gente, que está aí na live, que está através da rádio. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Que você possa ser ministrado através de uma palavra, através de um louvor. Eu não sei a tua situação, eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei de uma coisa, que Jesus é suficiente em todos os teus problemas. Então, entrega a sua vida a Ele e o resto Ele fará. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso porque é tímida. Eita, papai, deixa eu vigiar aqui, senão daqui a pouco, ó. Glória a Deus. Mas é isso, amados irmãos, sabe? Eu falo assim que diante do Senhor, né, Ele nos dá essa liberdade, né? De nós conversarmos com Ele, de nós adorarmos esse Deus tão tremendo e poderoso. Já quero deixar uma saudação aqui pro pastor Marquinho, que Jesus abençoe sua vida, né? Ainda não está aqui na escuta, mas estou aguardando
aguardando. Assim também as irmãs do ciclo de oração Rosa de Saron, que tem sido uma benção. Agora em setembro tá chegando, que tá aí, né? Os meses tá correndo, os dias tá voando. Setembro vai ter o nosso congresso ali para honra e glória do Senhor Jesus, que é de grande bênção, né? Uma saudação para o grupo de varões Bonege, que Deus venha abençoar esse grupo de varões, venha capacitar em nome de Jesus cada um, sabe, irmãos? Porque eu falo assim, sozinho nós não chegamos em lugar algum, né? Nós precisamos do nosso general, que é Jesus. Eu falo nesse mundo, né, a qual não nos pertence, porque nós somos estrangeiros aqui nessa terra, somos passageiros, né? Então a gente tem que focar em quem? Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? O Senhor Jesus, aquele que nos levanta, que nos capacita. E eu posso dizer isso, irmãos, como um testemunho vivo do Senhor, porque foram, agora dia 10 vai fazer ainda um mês que eu fiz a cirurgia, e foram dias ali quietinha, e esses dias a gente tira para refletir, né? Amém. Porque assim, muitas vezes a gente tá naquela correria, no automático da vida, levanta, corre aqui, corre ali, e quando menos espera, o pai vem e fala, pera, tá na hora de parar um pouquinho. Amém. Porque se depender de nós mesmos, a gente não para. Exatamente. Você tá entendendo? E eu ficava ali, né, os primeiros dias, peguei uns dias de férias do meu esposo, e depois logo ele já retornou ao trabalho, e eu ficava refletindo, falei assim, de que vale tanta correria? Exatamente. Não é, irmãos? Exatamente. Não é, pastor Leandro? Sim, sim. A gente corre, mas quando o Senhor fala, calma, agora você vai ter que parar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Exatamente. E assim, é como se for, eu vejo assim, uma prova de descansar no Senhor. Amém. Né? Uma prova assim de você confiar cada vez mais. Porque não adianta, sabe, irmã Ana, você pregar aquilo e não viver. Sim. Né? Peraí, eu prego que as pessoas elas têm que confiar no Senhor, descansar, mas eu não faço isso, então peraí, você vai ter que passar. Porque muitas vezes as provas que nós passamos é para nós sermos aprovados. Porque nós somos testemunho vivo lá fora. Amém. Sabe, irmãos, eu falo assim, ser cristão dentro lá da igreja, pregar no púlpito, é muito fácil. É fácil. Mas quando eu preciso demonstrar aquilo que o Senhor nos ensina, o amor ao teu próximo, Isso. Cadê? Não é? É interessante, irmã Maria, que a Bíblia, ela vai dizer que a arca, Deus deu orientação para Noé, construa a arca desse tamanho, com essa madeira, e Deus vai direcionar Noé para construir uma arca toda certinho. Só que Deus não manda Noé construir uma única coisa, que é aquilo que ele poderia ter o controle, que era o leme. A arca foi construída, só que ela não tinha leme. Ou seja, Deus estava dizendo, você me ouviu, me obedeceu, agora confie em mim. É eu que estou no controle desse barco. Então, quando a gente descansa, quando a gente solta a mão do leme, solta a mão do controle, quem está no controle é Deus. E é assim, a gente precisa soltar. A gente tem a mania de orar para Deus, entregando a nossa família, entregando a nossa casa, entregando o nosso trabalho, mas a gente ainda fica com a mão em cima, fica falando, né? Então, o que Deus ensina para nós? Que a gente precisa entregar nas mãos dele. Não importa o que nós estamos passando. Exato. Ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia. Não confia. Verdade, ô pastor. É tanto, né, que aquele momento, aquela passagem que Jesus está dormindo no barco, né? E seus discípulos ali tudo aflito, né? Mas ele está dormindo, a tempestade está acontecendo e ele está ali sereno. Por quê? Oh, Jesus, já pensou a confiança, a gente saber que não importa a tribulação, mas o nosso Jesus está ali naquele barco. Não vai afundar. Não vai afundar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus não vai mesmo, porque isso é muito bom. Isso é a verdadeira fé, né? Porque não adianta você dizer, eu creio. Muitos creem. Exatamente. Mas e a fé? E a fé?
e as suas atitudes. Exatamente. Como que você vai demonstrar? Eu vejo assim, sabe, pastor, irmã, que assim, é pelo meu pouco tempo de experiência com Cristo, eu vejo assim que as pessoas, elas estão perdendo a essência. Exatamente. Eu vou na igreja, mas eu sou apenas só mais uma ali sentada. Isso. Eu vou na igreja, mas eu não absorvo a palavra, eu não mastigo, eu não pratico, eu não vivo a palavra, né? Então, assim, por que tudo isso? A essência do amor está cada vez mais... A gente vê pessoas fazendo para Deus e não estando com Deus. O relacionamento é muito superficial. A Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 7, versículo 21, ali em diante: Senhor, nós curamos em Teu nome, expulsamos demônio em Teu nome. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. E então, qual que é? São pessoas que simplesmente fazem para Deus, estão ali por algum motivo, sem ser a presença, sem ser o relacionamento. E então, cada dia mais a gente vê pessoas, até igrejas cheias, mas vazias. Exatamente. Igrejas cheias, mas pessoas vazias. E aí é um motivo onde muitos retrocedem, olham para trás e acabam desistindo da fé. E é daquele que retrocede. Exatamente. Por quê? Porque às vezes fica mais preocupado em fazer para Deus do que estar com Deus. Eu sempre falo para minha esposa, para Ana, que a gente precisa ter um tempo com Deus. Não é só ir para a igreja, tocar, cantar. Isso é muito bom. É igual a pastora falou, igual a irmã Maria falou no começo aqui. Mas o que acontece? Eu tenho que viver Jesus fora de 4 paredes. Eu tenho que viver em casa também. Exato. Eu tenho isso comigo, sabe, irmãos, que o nosso verdadeiro culto ao Senhor começa dentro do nosso lar. Amém. Do nosso lar. Quando a gente vai para o templo, não é que a gente não precisa ir, mas é para se fortalecer em união e estar ali. Mas nós somos testemunho todos os dias. Amém. Fora. É verdade. Né? Lá fora. Amém? Vamos ouvir um louvor para honra e glória do Senhor. Amém. Jesus. Vamos para essa amada aí para adorar o Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Deixa Deus te usar. Amor. Glória a Deus. Aleluia. Você que souber declarar dessa casa assim: Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu vou te explicar assim: e basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Vai, e Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga seu moço, a bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor,
nós te adoramos, Senhor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando em nosso favor. E basta somente esperar, porque Deus irá fazer. Pois quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então ouvi, simplesmente ouvi. Tá chorando, ouvi. Precisando, ouvi. Tá sofrendo, ouvi. Não importa, ouvi. Nosso louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Vou pegar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Elas são nosso, a bênção de Deus. Começa a cantar com muito louvor, 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 Senhor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Você está ouvindo o programa Vida Nova. Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. Adore, adore com muito louvor mesmo, adore com seu coração, adore com a sua alma, se rasgue diante do nosso Deus amado todo-poderoso, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o grandioso eu sou, é o Pai eterno e bondoso. Ah, Jesus, nós te adoramos, Pai, na tua grandeza, Senhor. Deus, nós não merecemos, Senhor, mas a tua graça é o que nos basta, Jesus. A tua graça, Deus. Muito obrigada, Senhor. Quero deixar uma saudação aqui para a irmã Oscarlina Nunes, lá de Itapetininga, o pastor Joel também, que esteve aqui em Londrina, né, no culto de domingo, a irmã Tereza Amaral, minha prima Miriam, lá de Fortaleza, aleluia, glória a Deus. Fica na liberdade aí, irmãos. Deixa eu falar sozinha não, que eu falo mesmo. A gente tá compartilhando aqui a live. Glória a Deus. Isso, mamãe. Né, pastor Leandro? Olha, esse Deus, ele é tremendo, né? E não tem, assim, algo que deixa o coração da gente mais, assim, feliz na presença do Senhor do que adoração, né? Amém, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Ele habita no meio dos louvores, né? Eu vejo as passagens bíblicas e eu vejo o povo de Israel entoando louvores antes de qualquer guerra. Então, Davi, ele vencia com a espada, mas no reino espiritual ele vencia com a harpa. Então, assim, a gente entende que além do louvor atrair a presença de Deus, ele também espanta o mal para longe, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu vejo as pessoas escutando muita música secular, né? E deixando os louvores de lado, né? Então, assim,
Vamos escutar mais louvores. Pastor, eu estou triste. Coloca um louvor na tua casa. Pastor, eu não consigo orar. Coloca um louvor lá. Né? O louvor ajuda a gente a buscar a Deus, né? Até mesmo porque as muralhas de Jericó, elas caíram, né? Através de quê? Né, o soar das trombetas ali, a obediência, né, a qual aqueles homens de Deus estavam ali, porque aonde ia aqueles homens de Deus, a arca da aliança, né, que os levitas levavam, né? Isso. Eu falo assim, a pessoa quando ela se levanta diante do Senhor Jesus para ser um levita, ela tem que ficar em oração, porque assim, a guerra espiritual é muito grande. É muito forte, né? Você percebe hoje que dentro das igrejas, né, há uma luta do inimigo muito grande para tirar o adorador da presença de Deus, né? Você vê que existe algumas igrejas que já não tem mais, né? As canções não são mais iguais. Tem mudado, estão mais por ego, humanas. Até nisso a gente tem que estar vigiando. Exatamente. Porque o que ouvir e se realmente é uma adoração para o Senhor. Exatamente. Né? Porque eu tenho isso comigo, o Senhor nos deu de graça, por que não levar de graça? Exatamente. Não é, pastor? E as pessoas elas querem hoje plateia, sabe? Se não tiver uma multidão, eu não vou. Se não tiver um cachê X, eu não vou. Né? A gente sabe que tudo tem um gasto, né? Tudo gera, tem suas despesas. Mas deixa o Senhor conduzir, porque o Senhor ele não deve nada para ninguém. Ele provê, né? Exatamente, sabe, irmã? Ele provê todas as coisas. Louvado é o nosso bom Senhor. Bom, amados irmãos, essa hora é Jesus Cristo. Eu achei que a hora tinha, né? Esse tempo que eu fiquei fora, ela tinha dado uma paradinha, não, mas ela corre aqui. Deixa eu já passar aqui os horários de culto lá na nossa igreja, na Cristã Primitiva, ali na Rua Cuiabá 272. Todas as quinta-feiras, às 8 horas da noite, né? Às 20 horas ali, o culto com o pastor Robson, para honra e glória do Senhor, nosso Deus. Seja você mais um adorador, receber da parte do Senhor Jesus. No sábado, são cultos de departamento. Este sábado está na responsabilidade dos jovens, né? Geralmente começa com o primeiro sábado com louvor, mas esse próximo sábado agora vai ser um culto diferenciado ali com jovens, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que começa às 19h30. E no domingo, às 19 horas, culto da família, para honra e glória do nosso bom Deus. Amados irmãos, já quero aproveitar aqui e compartilhar com vocês a leitura dos Salmos. E desde domingo que o Senhor colocou no meu coração essa leitura dos Salmos 41, que fala, né, oração por cura. E eu creio em nome de Jesus, você que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, se por algum motivo você estiver com enfermidade, sentindo algo, descansa no Senhor, porque Ele é o teu médico, Ele é o teu provedor e nada te faltará. Então, essa leitura de Salmos 41, ela fala oração por cura. E eu creio, Jesus, Espírito Santo de Deus já vai derramando a unção de cura, Senhor, sobre essas pessoas, papai amado. Entra, Senhor, com teu prover, Jesus, com teu bálsamo que cura, Senhor. Assim diz Salmos 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Ó Senhor, o livrará do dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade do seu inimigo. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Aleluia. Tu o restaurará da sua cama da doença. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, e perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs no seu coração, amontoando a maldade, saindo para fora.
é disso que falo. Amém? Até aqui, amados irmãos. Eu quero dizer para você neste momento, não importa qual foi o seu pecado, não importa, porque o nosso Jesus, ele não acusa. O nosso Jesus, ele veio para salvar, libertar, restaurar. E Jesus, ele quer curar hoje essa sua alma angustiada. Muitas vezes você está ramanadecaia. Você está aí neste momento se achando tão pequeno, orabecomanaia. Você está neste momento se achando tão incapaz. Você está neste momento, alabaxaia, dedecomanaia, dizendo para si mesmo, ó Deus, ninguém me dá mais crédito, ó Pai. Cadê aqueles que estavam do meu lado? Harabashai, decomanai. E com isso você tem adoecido a sua alma. Labashei, decomanai. Amados irmãos, queridos ouvintes, muitas vezes a enfermidade ela não está no corpo físico, mas ela está na alma, ela está no coração. Heredecomanai. Mas o Senhor, Ele te cura. Ele te cura neste momento, porque Ele quer te salvar e Ele tem uma nova história para a sua vida. Creia, creia e verás a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ouvir mais um louvor? Aleluia! Esse louvor, ele fez parte de toda a minha caminhada cristã, né? E eu acredito que todos que vão ouvir conhecem ele. Glória a Deus. Aleluia. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ei, ei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi tanto assim, Jesus, meu presente é louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. E dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
na casa de Deus, todo mundo glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Nós dependemos de ti, nós dependemos do Senhor, nós dependemos da tua presença, não somos nada sem ti, não somos nada. E acabou com 272 quadrilhas. Com ele, o roubo de celular caiu 92%. Isso é do Gaiado. Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime violento. Caiu 84%. Isso é do Gaiado, chefe! Sou Ronaldo Caiado. Enfrentei o crime em Goiás. Quero enfrentar no Brasil. AM 690, difusora de Londrina, rede vida melhor de comunicação e evangelização. E acabou com 272 quadrilhas. Do Gaiado! Com ele, o roubo de celular caiu 92%. Isso é do Gaiado. Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime violento. Caiu 84%. Isso é do Gaiado, chefe! Sou Ronaldo Caiado. Enfrentei o crime em Goiás. Quero enfrentar no Brasil. 9h33. Você está ouvindo o programa Vida Nova. Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. Aleluia. Glória a Deus. Minha querida e amada irmã Maria Leonora, não esqueci da senhora, viu? Tô aqui lembrando para mandar saudação para ela, que ela é uma, nossa, meu Deus, ela é uma querida, né? Todos são muito queridas, mas ela já fala comigo antes de eu vir aqui para a rádio. Ela é uma benção, uma saudação, viu, minha amada? Não só para você, como todos aqui que estão ligadinhos, né, para a honra e glória do nosso bom Deus, né? Não esqueci também da missionária Adriana, esposa do pastor Marquinho, né? Que, gente, ó, me ajuda aí, eu tô retornando agora. E muitas vezes aqui, né, tic-tac fica um pouquinho lento. A irmã Castorini, né, a Tereza Amaral que tá aqui conosco, a Geni Dias, meu Deus, são muitas irmãs. Sabe aquelas irmãzinhas fiel ali que espera, né? Então, assim, é o dia delas aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe imensamente sua vida. Em nome de Jesus. Amados irmãos, se prepara que lá vem a palavra do Senhor Jesus. Eita glória. Eita Jesus, esse Deus é grande, Ele é maravilhoso.
Eu sei que adorar o Senhor é muito bom, mas é melhor ainda quando Ele fala conosco. E não importa se o que o Senhor quer falar comigo e com você, seja exortação, seja bênção, seja o que for, vem da parte do Pai. E nós devemos aceitar, porque isso, se nós vivemos em Cristo, então temos que aceitar tudo que vem do Senhor. Amém. Amém? Fica na liberdade, pastor. Amém. É contigo. Amém, glória a Deus. Você sabe que falando de barco, de controle, Deus está no controle. Teve uma mensagem que muito me chamou a atenção, que está no livro de Mateus, capítulo 14, e versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22, que diz assim, a versão que eu vou ler é a versão King James, tá? Algumas versões podem estar um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo, que diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá ele estava só. Versículo 24. Todavia o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Versículo 26. Quando os discípulos viram andar sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram com medo. Versículo 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Pai, está aqui a tua palavra, que o Senhor possa falar com cada coração que nos escuta nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço, fala conosco. Amém. É interessante que essa passagem aqui se trata de uma outra tempestade que os discípulos estão vivendo. A primeira tempestade, a irmã Maria relatou aqui, onde Jesus estava no barco e as ondas quase viraram o barco. E me chama muita atenção que nesse texto eles estavam gritando, apavorados, com medo, mesmo com Jesus no barco. Só que os dias passam, os meses passam, e eles sofrem uma outra tempestade. Eles vivem algo aterrorizante de novo. Mas nessa segunda tempestade, nós não vemos os discípulos apavorados. Nós não vemos os discípulos preocupados. Nós não vemos os discípulos desesperados. Pastor, o que Deus quer nos dizer nesse texto? Quer dizer que, independente das tempestades que nós estamos vivendo, a gente precisa ter a maturidade e entendimento que Jesus está em todas as tempestades. Amém? Nós oramos, fazemos campanha em nossas igrejas, queremos que Jesus livre-nos da tempestade, ou seja, livre-nos dos problemas, das lutas. Jesus, nós não queremos ter luta, mas Jesus, no texto de João capítulo 16, ele diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, pois eu venci e vou estar com vocês para vencer. Então, a gente entende que Jesus, às vezes, não quer nos livrar da tempestade. Jesus não te livrou, irmã Maria, da cirurgia, mas ele cumpriu a palavra dele. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus cumpriu a palavra dele quando ele disse em Salmos 23, versículo 4, ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu estou contigo, eu estou com vocês. Então a palavra de Deus é fiel, ele não nos promete, ele não nos garante
que vai nos livrar de tempestade. Qual que é a promessa, pastor? A promessa é que Ele vai estar conosco todas as tempestades que nós iremos passar na nossa vida. Seja problema com dificuldade financeira, seja problema com dificuldade na saúde, Jesus nos garante uma coisa, e essa palavra é que eu acredito que Ele vai estar conosco todos os dias. Ele não vai nos deixar sozinho. Eu não sei a dificuldade, a tempestade, o problema que alguns dos nossos irmãos estão vivendo neste momento, mas eu tenho certeza, irmãos, que o mesmo Deus que te guardou, que te protegeu na fornalha, Ele é o mesmo Deus que vai te guardar em quantas tempestades você precisar, que você vai passar. A gente precisa confiar, meu marido, porque o nosso maior problema é confiar em Deus quando tudo está dando errado. A gente tem uma dificuldade, a gente tem uma facilidade de acreditar que Jesus está perto quando as bênçãos vêm sobre as nossas vidas. Mas quando a desgraça acontece, quando a prova vem, quando a luta vem, a gente tem a tendência de perguntar: cadê Deus? Aonde está Deus? E aí eu vou falar, de acordo com a palavra de Deus, Ele está lá. Ele continua lá. Ele não nos deixou sozinho. Ele promete uma coisa, e baseado nessa promessa de Deus, é que Ele estaria conosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe, alguém pode estar procurando algum tipo de resposta de Deus. Pastor, eu vou na igreja porque lá talvez tenha um pregador que revela. Irmãos, eu não acho isso errado. Ah, pastor, talvez tenha um profeta lá que nos traz uma direção. Eu também não acho isso errado. O que eu acho errado é você deixar de confiar em Deus para confiar em algumas palavras. Porque, irmãos, se você tem Deus, se você confia em Deus, não importa o que você está vivendo, se a tua vida está nas mãos de Deus, a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está com Deus, não se preocupe, já deu tudo certo para a glória do nome de Jesus. Então eu entendo com essa palavra que as tempestades sempre irão existir. Sempre nós iremos passar por alguma luta. Pastor, eu estou com luta na vida financeira, nós iremos passar. Pastor, eu estou com luta na enfermidade, nós iremos ter, irmãos. Eu queria estar aqui e dizer para você: você não vai passar pelo vale da sombra da morte, mas a Bíblia diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não vai estar sozinho. Eu não queria estar aqui, irmãos, minha esposa que está aqui, e dizer para você: você não vai enfrentar a cova dos leões. Não, você vai ser lançado na cova dos leões, mas a palavra de Deus nos garante que Ele enviará um anjo para estar conosco, ainda que seja na cova dos leões. Eu queria profetizar aqui, irmãos, acabou a luta, não vai ter mais tempestade, mas não vai ter mais vento, não vai ter mais fornalha, mas o mesmo Deus que permite você entrar na fornalha é o mesmo Deus que te guarda nessa fornalha. Então não temas, irmãos, não se preocupe, descanse no Senhor. Se Ele de fato tem sido Deus que te guarda, você vai descansar. Hoje passei por um episódio onde eu quase bati o carro, e eu olhando aquele ali, meu coração estava em paz. Eu não apavorei, eu não buzinei, eu não xinguei, eu não falei palavras que causaria mais dano naquela situação. Não, pelo contrário, eu estava confiante que o meu Deus estava me guardando nesse trânsito de Londrina. Amém? Eu não sei o que você está passando, minha irmã, meu irmão, mas eu só sei de uma coisa: se você está com Jesus, se você está com Ele agarrado, todas as coisas cooperam para o seu bem, e já deu tudo certo. Sabe, uma outra característica desse texto é que os discípulos estavam ali remando, estavam ali, mas de repente, determinada hora, Jesus vem sobre os mares, vem sobre as águas andando.
Alguns gritaram com medo, disseram, é um fantasma. Ficaram espantados. Por quê, irmão? Por quê? Porque naquela época eles acreditavam na existência de fantasma. Os judeus naquela época, eles acreditavam que o fantasma saía do corpo e ficava vagando, a alma saía e ficava vagando. Então, todos aqueles que eles estavam acreditando naquele momento, por um ato de desespero, é o que eles viveram. Qual que é a palavra, pastor? A palavra é, se nós acreditarmos na palavra de Deus, nós iremos viver o que Deus tem para nós. Os discípulos viram o fantasma, ficaram com medo, por quê, pastor? Porque eles acreditavam. E assim, irmãos, se a gente acreditar que coisas ruins vão acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. Por quê? Porque isso se chama fé. E quando nós acreditamos em algo, ela acontece. Então eu convido você a acreditar que o melhor de Deus está sobre a tua vida, está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Em nome de Jesus Cristo, acredite, confie que o melhor de Deus vai vir sobre a tua casa. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, irmão, mas eu só sei de uma coisa, que se você acreditar em Deus, se você colocar tua fé em Deus, coisas boas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Pastor, com que propriedade você está falando? Com a propriedade que eu vivo, que eu acredito, que eu confio, que Deus é poderoso para guardar a gente e para nos livrar do mal. Eu quero dizer aqui, irmãos, que se Deus não acalmar a tempestade, pode ter certeza, Ele vai te acalmar para você passar por essa tempestade. Pastor, mas parece que não tem fim essa tempestade. Entenda uma coisa, toda tempestade, ela sempre terá um começo e ela sempre terá um fim. Todo deserto que Deus permite você entrar, Deus sabe o momento que Ele te colocou e sabe o momento que Ele vai tirar. Essa luta que você está vivendo não dura para sempre, em nome de Jesus. Eu quero que você receba essa palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele está contigo em todas as tempestades. Amém? Amém, amém. Deus bom, Deus fiel. Enquanto o pastor ministrando aí, né? Porque a gente fala assim, é uma pequena reflexão, mas que faz toda a diferença, porque a gente não tem um tempo, né, tão longo aqui, mas eu creio que não é muito falar, né, mas aquilo que o Espírito Santo vai trabalhando dentro do nosso coração. E sabe, enquanto o pastor ia ministrando e trazendo assim, sabe, eu refletindo aqui, se a nossa dependência não tiver no Senhor, vai estar em quem? Se não for no nosso Deus. Porque, sabe, pastor Leandro, irmã Ana, eu assim, né, por este momento que eu passei, olha como que é a gente está na dependência do Pai. Amém, Jesus. Como que é a hora do Senhor para todas as coisas. Eu estava ainda comentando hoje com uma senhora, eu falei assim, a partir do momento que você vai ali para um centro cirúrgico e eles te dão uma anestesia, você apaga, você não vê mais nada. Sabe? Ali, pronto, o seu sentido se foi, você entra num sono profundo. Porque se não for o Senhor cuidando ali dos seus órgãos, instruindo aqueles médicos e toda aquela equipe ali, e se não for o Senhor te acordar, Deus maravilhoso, como que você retorna? Exatamente. Sabe, pastor, é assim, se a gente não viver confiando no Senhor, dependendo dele, meu Deus, não tem outro caminho, não tem o que fazer. Porque eu falo, a gente tem a certeza de deitar e dormir e de acordar. Exatamente. Não, eu vou dormir, mas eu vou acordar. Não, você não sabe se vai acordar. Você não sabe se aquele momento ali vai ser sua última noite de sono. Exatamente. Você não sabe se aquele dia foi o seu último dia com as pessoas que estão em sua volta. E o que você fez para fazer a diferença? Exatamente. Não é, pastor? Não é, irmã? O que você fez? Você disse para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa, o quanto você ama, o quanto ela é importante na sua vida.
né? Você passou pelas pessoas e deu um bom dia, deu um sorriso. Você disse: ei, Jesus, ele te ama. Jesus, ele veio para você também. O que você fez? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Exatamente. Porque a gente não sabe se isso aqui vai ser o nosso último momento. Porque, pastor, irmã, a vinda de Jesus está cada dia mais próxima e as pessoas não estão acordando, não conseguem ver. Meu Deus, são quantas coisas acontecendo. Misericórdia, Jesus, é o que aconteceu num país tão próximo ao Brasil, Venezuela. né? Aonde pessoas ali estão chorando por seus entes queridos que se foram, muitos nem encontrados. E como nós, como cristão, não se compadecer da dor daquelas pessoas. Exatamente. Porque amar o próximo é isso, mesmo que a gente não esteja lá, mas a gente tem que se compadecer, Exatamente. sabe? Tem que ter piedade, misericórdia, pedir ao Senhor todos os dias, que o Senhor seja com aquelas equipes, que o Senhor seja com quem ainda tem fôlego de vida, Em nome de Jesus. porque é o que eu digo, o fôlego da vida pertence ao Senhor. Porque se ele não quiser, a gente pode deitar achando que vai acordar e não, foi seu último momento. Exatamente. Mas qual foi o teu legado cristão que você deixou nessa terra? Verdade. Qual foi a diferença? Né, pastor? É verdade. Então vamos fazer a diferença, porque o Senhor fala que nós somos o sal dessa terra. Amém, Jesus. Glória Amém? a Deus. Amém. Mais um louvor Amém. para a honra e glória do nosso bom Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passa. Eu já vivi tantos perigos, mas sua voz, Senhor, mas sua voz me acalmou. Tudo ardem as estrelas e eu para seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, eu disse e que se fecha e diante da tua paz não avança, nem culpa, desliguei de pé diante de Deus e a tempestade daquele que ouça a palavra tua, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus.
glória, Pai. A palavra do Senhor ela cura. Amém, Senhor. A palavra do Senhor ela traz paz. A palavra do Senhor ela traz restauração. Amados irmãos, queridos ouvintes, aqui como o pastor Leandro ministrou, falando que não é errado, porque o Senhor ainda usa o profeta nessa terra, mas a maior profecia está na palavra do Pai. A palavra do Senhor, ela nos ensina todos os dias, ela nos dá o alívio, a palavra do Senhor, ela nos sustenta. Então que venhamos cada dia mais se entregar e confiar no Senhor nosso Deus. Amém, Jesus. Que não venhamos olhar para o homem, pois o homem ele é falho, o homem ele é pecador. Mas vamos olhar para Jesus, que esse é santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor para todo sempre. Tu és santo, Senhor. Porque os anjos de glória estão lá no trono, dizendo que o Senhor é santo, santo, santo. E Ele é santo, santo, santo para todo sempre. Ele é santo. Ah, amados irmãos, vamos olhar para Cristo, somente para Ele. Amém? Quero deixar uma saudação aqui para minha amada irmã Daniele Rodrigues, a irmã Viviane, o Henrique Silva também. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Já vamos estar... Falava da simplicidade da igreja. É o Henrique. Ele da nossa igreja. Olha, fica à vontade. E os irmãos são do ministério mesmo? Brasil para Cristo. Fica onde? Fica na Rua Lisboa, 121, Jardim Pisa. E os dias de culto? Dia de culto, nós estamos na reunião de oração nas terça-feira e o culto no domingo de manhã, às 9. Ai, que bênção. Amém, Jesus, viu? E o culto com os jovens, no sábado sim e no sábado não. Isso, que estamos cuidando dos jovens lá. Glória a Deus. Fica firme, hein? Fica firme. Em nome de Jesus. Eu falo que até com 100 anos é jovem. Isso, até 100 anos é jovem. Eu falo, gente, olha, a vida do ser humano, ela tá ficando mais longa, né? Desde que se cuide, né? Exatamente. Porque a gente tem que envelhecer com saúde. Essa semana eu vi entrevista de um senhorzinho com 102 anos, meu Deus do céu. Mas amém, amados irmãos, a hora se foi, vamos estar fazendo a oração final neste momento, né? Para a irmã Geni Dias e toda a sua família, Tereza Amaral, todos os irmãos que entraram aqui na live, vocês ainda que vão ver, né? Que eu creio em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele está em todos os lugares, né? E eu creio para a honra e glória do Senhor Jesus que essa porta que foi aberta, ela vai aonde nós não podemos ir, aonde somente o Senhor nosso Deus chega. Amém? Amém? Senhor querido Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, Pai, queremos te dar graça, Senhor, por este momento tão precioso, Senhor, na tua santa presença. Deus de Israel, abençoa, Senhor, entra com teu prover, porque é o Senhor que conhece as necessidades dos teus filhos, Senhor. Papai amado, visita, Senhor, a irmã Geni Dias e toda a sua família, Senhor. A irmã Maria Leonor e toda a sua família. A irmã Tereza Amaral e toda a sua família. Todos os irmãos, Senhor Jesus. Papai, alcança, Senhor, com teu poder, Pai, com a tua provisão santa, Senhor, na necessidade que só o Senhor conhece. Pai querido e bondoso, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para todo sempre. Obrigado, Jesus, pela vida desse casal, Pai, que o Senhor continue abençoando, capacitando, dando força, graça, Senhor, autoridade no teu santo nome, Jesus, para fazer o teu ide, Pai, e levar almas para o teu reino, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, grande Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até semana que vem, se assim um bom Deus permitir. Amém? Deus abençoe todos. Obrigado, pastor. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Amém. Hoje Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda.
Brasil, só saudades que restou. Você acabou de ouvir o programa Vida Nova. Venha participar de nossos cultos. Igreja Cristã Primitiva.